Então eu vou falar aqui para você sobre 7 pessoas que caminharam ao lado de Davi e que foram instrumentos de Deus, de alguma forma. Você sabe que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor, amém? Então você vai aprender uma lição hoje poderosa. Se você quiser tomar nota disso e me ajudar depois no esboço, eu te agradeço. Então se você anotar, você vai ser ricamente abençoado. Se você me mandar, você vai ser triplamente abençoado. Se você viver essa palavra, não tem nem o que falar, o que vai acontecer na sua vida, arrebatamento. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. São 7 grupos de pessoas as quais caminharam próxima de Davi e marcou a vida dele. A primeira delas é Jessé. Jessé, pai de Davi. A Bíblia diz: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Primeira pessoa, coloca para mim lá então. Vocês fizeram o PowerPoint que eu pedi? Coloca lá então. A primeira pessoa que eu mencionei é Jessé. Jessé é pai de Davi, mas tem um problema: o pai não percebe a importância, a relevância que o filho tem. É muito ruim você estar em um lugar que alguém não percebe o seu potencial, que não enxerga você como um potencial, e infelizmente, a pessoa que deveria ser a mais importante, a primeira a identificar o potencial, que é o pai não identifica o potencial do filho, a ponto do filho não estar presente no momento em que o homem mais poderoso, que era Samuel, ia na sua casa, e o pai não se importa com o filho estar ali presente. Imagina, você vai receber o Donald Trump na sua casa, você deixaria seu filho de fora? Sim ou não? Mas esse homem deixou. Ele não percebeu o potencial do seu filho. Ele não percebeu o quão importante e o que Deus estava fazendo. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Eu não gostaria que chegasse alguém de fora para identificar o que eu não vi na minha casa. Eu tenho 3 filhos e eu não identifico o potencial que Deus está gerando nos meus filhos. Será que tem que vir alguém de fora para me contar o que eu não percebi como pai? Jessé não percebeu que o seu filho tinha algo da parte de Deus, a ponto de deixá-lo de fora. Quantos têm filhos? Levanta a mão aqui. Que Deus te guarde e você não perceba o potencial que tem seus filhos. Levanta a mão aqui. Isso aqui não é um ambiente de acusação, pelo contrário, mas pode ser que alguns filhos sofreram porque o seu pai não percebeu o potencial que você tinha. Levanta a sua mão se o seu pai não percebeu o potencial que você tinha. Olha esse aqui. E eu vou te contar uma coisa: quando o pai não percebe o potencial que tem no filho, muitos filhos podem se tornar homens estragados, porque o pai não percebeu o potencial do filho. Ele não enxergou, ele não investiu. Deixa eu mudar a história. Eu conheço uma pessoa extremamente habilidosa, talentosa, uma genialidade, porque a gente acha que gênio é aquele que sabe de física, ou que sabe de matemática. Eu vou te falar, tem pessoas que são do esporte que são gênios, nunca estudaram, mas está no esporte, é um gênio no esporte. Se você pegar o Ayrton Senna, ele era um gênio dirigindo um carro. Se você pegar Muhammad Ali, ele era um gênio no boxe. Então genialidade não tem limite. E eu conheço uma pessoa que todos os instrumentos ela consegue tocar sem nunca ter ido numa escola. Ele consegue falar, se você perguntar como é que eu chego em tal lugar, ele vai falando as cidades às quais você vai passando.
Ele consegue falar: olha, você vai dirigir tantos quilômetros, você vai chegar em tal cidade, você vai andar, você vai chegar em outra cidade. Ele conseguiu memorizar cidades na sua mente. Mas sabe o que ele não teve? Ele não teve investimento do pai. E quando eu falo investimento, não é dinheiro não. Ele não teve o apoio do pai. O pai perceber que o filho tinha algo ali, sabe? E aquela criança se tornou um grande homem, mas com uma lacuna que poderia ter sido mais explorada, porque não teve incentivo, supostamente, da pessoa mais importante, que era o seu pai. Quantas pessoas que eu conheço, que são adultos hoje, que não tiveram o devido apoio do pai? Davi não teve o apoio do próprio pai. E aí, eu coloquei uma outra pessoa aqui na vida de Davi, mas eu não coloquei ela como a segunda pessoa. Eu coloquei ela no mesmo ambiente do pai de Davi. Sabe por quê? Porque a segunda pessoa, coloca o número 2. Não, volta lá, por favor. Coloca, não tem o próximo slide? Aí. É o irmão de Davi. O nome dele chama Eliabe. O pai não identifica o potencial do filho. E no mesmo grupo, isso aqui então eu não separei, 1 e 2, está no mesmo grupo. É o irmão chamado Eliabe. Eliabe aqui agora, ele foi levantado, ele se tornou em um determinado momento um guerreiro, mas você sabe que ele se tornou crítico do irmão. Ele acusava o irmão o tempo inteiro. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, porque Eliabe só tinha aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque Deus sabia o coração que Eliabe tinha, e o coração de Eliabe era um coração crítico. E eu vou te contar, Jessé era muito próximo de Davi, Eliabe muito próximo de Davi. Eu vou te contar uma coisa: pessoas que têm o potencial de estragar a sua vida, não é gente distante, é gente próxima. Porque quem está distante, que interferência tem na sua vida? Quem está distante, o que fala? Né? Eu respondo algumas perguntas na internet, e eventualmente eu tenho alguns críticos de plantão. Você sabe o que altera na minha vida? Nada. Você sabe, aí eu vejo lá alguém falando que absurdo esse pastor, aí eu olho para aquilo, você imagina que eu vou perder a fome? Nossa, me perdi a fome. Mas eu vou te contar, quem é próximo, quando fala algo para mim, toca no meu coração. Então Jessé e Eliabe, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 17, versículos 28 e 29. Olha aqui Eliabe de novo, versículo 28 e 29, do capítulo 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe o que, irmãos? Ira contra Davi, disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Olha só o peso da palavra do irmão. Você é maldoso, você abandonou aquelas ovelhas. Irmãos, essas palavras, não estou falando de gente distante não, estou falando do irmão de Davi. Então Jessé e Eliabe configura esse primeiro grupo, perto de Davi, que poderia ter destruído a vida de Davi. Era a família, era gente dentro da casa, era gente próxima, que podia ter destruído a vida daquele ungido. Mas louva a Deus, porque a palavra do Senhor é que prevalece. Talvez você está me olhando aqui e falou: pastor, eu fui um potencial desperdiçado,
Meus pais não identificaram o que tinha na minha vida, meus irmãos me criticaram, mas eu quero te falar, o Senhor te diz hoje, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então mesmo que você tenha vivido com gente próxima, falando que você não ia dar nada na vida, que você não seria nada, eu estou aqui para falar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mesmo que as pessoas mais importantes te machucaram, eu estou aqui para te falar do Deus que cura. Amém? Quantos já passaram por situações assim com gente próxima? Levanta a mão. Foi ferido? Foi machucado? Foi abandonado? Foi traído? Foi esquecido? Mas eu quero te falar, Deus está aqui para te falar hoje. Eu vou fazer o que não aconteceu na sua vida inteira nesses dias. Amém? Glória a Deus. Quantos estavam aqui domingo aqui passado do Fred, que ele contou o testemunho, aliás, falou vários princípios. Você sabe o que aconteceu semana passada? Vou contar para vocês. Teve gente que achou que ia ter uma aula de coach aqui. Tem nada contra coach, amém, irmãos? Só que eu acho que tem o seu devido lugar, amém? Glória a Deus. Aí todo mundo ficou assim, mas na hora que ele começou, palavra, 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 teve gente que começou a chorar ouvindo a ministração dele. Como é que eu fiquei por dentro? Achei o máximo. Eu achei o máximo. Quantos foram abençoados aqui semana passada? Foi mesmo? Irmãos, olha, se você não ouviu, ouça o que ele falou aqui semana passada. E aí ele disse uma coisa que eu não sei quantos perceberam, que um dia o pai dele pegou o telefone, ligou para o irmão dele. E aí quem é da época que tinha extensão dentro da casa, que você podia ouvir a conversa? Quem é dessa época aqui? Quem não levantou a mão está fingindo. Está fingindo. Ou não tinha telefone em casa. Mas presta atenção, aí ele foi lá, pegou o telefone e ouviu. O que o pai dele falou? E o Fred... Aí comparou o Fred com uma pessoa que era incapacitada. E começou a falar mal do próprio filho. E ele ouviu o pai falando aquilo. E aí eu te falo, ele poderia ter deixado aquilo definir a vida dele. Mas sabe de uma coisa? Ele sobressaiu, porque ele preferiu acreditar no que a palavra de Deus diz. Amém? Então, irmãos, talvez você aqui passou por momentos na sua vida difíceis, mas Deus está querendo te levantar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas não é para humilhar o pai nem o irmão não, viu? Porque tem gente que fala, vai ver agora. Não é isso. Vocês estão comigo? Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Tem o segundo agora, coloca para mim aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, por favor. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O segundo tipo de pessoa que vai estar perto de Davi, e presta atenção, vai estar perto de você também. É aquele que reconhece o que Deus tem na sua vida. E o nome dele é Samuel. Olha, irmãos, aqui agora você pode pôr o nome quem você quiser. Você tem Jessé e Eliabe, que é um grupo de pessoas que você tem nome, essas pessoas na sua vida. Mas agora nós temos quem? Coloca, sempre quando eu ler o versículo já coloca isso, Samuel é aquele que reconhece o que Deus preparou para você. Você sabe, irmãos, é muito ruim realmente você ter pessoas próximas que não identificam o que Deus tem. Mas, irmãos, o propósito de Deus é sempre maior. Deus vai mandar gente que vai selar o propósito de Deus na sua vida. E o nome dele é Samuel. E você tem Samuel na sua vida. Você tem Samuel, você pode parar e procurar. E vamos fazer também o seguinte, presta atenção. Toda vez que eu te falar algo e Deus te lembrar, você vai fazer o seguinte. Se você teve um pai ou um irmão, e presta atenção, ou pessoas que algum dia esqueceram de você, você vai mandar uma mensagem para ela falando, eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então se eu estiver pregando aqui, se lembrar de gente que esqueceu de você, o que você vai fazer, irmãos? Brigar? Você vai fazer o quê? Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas agora também, se você tiver Samuel, alguém que te abençoou, o que você vai fazer?
vai mandar uma mensagem, falar: eu quero te falar, você me abençoou, porque você viu o que outros não viram. Samuel então significa aquele que vai ver o que outros não viram. É aquele que vai vir e vai liberar uma palavra sobre a sua vida. É aquele que vai te ungir. É aquele que vai ser canal de Deus na sua vida. É aquele que vai te favorecer. Você tem um Samuel perto de você. Você tem aquele que vai ver o que você não vê. É aquele que vai falar o que os outros não falaram. É aquele que vai te ungir aonde os outros não te ungiram. Você tem um Samuel perto de você. Posso ouvir um glória a Deus? Esse Samuel pode ser quem? Pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser alguém que em algum determinado momento enxergou o que outros não enxergaram. É aquele que insistiu com você. É aquele que falou para você, é aquele que falou da parte de Deus, é aquele que veio e impôs as mãos sobre você, é aquele que te encontra e fala: Deus é com você, Deus te abençoe, sabe? É aquele que vai ter palavra, que vai te encorajar todo momento que você vai vê-lo, amém? Então é importante você identificar quem é Samuel, porque Samuel tem uma palavra de Deus para você. Samuel é aquele que tem uma palavra de Deus para você. Não despreze Samuéis. Não despreze aquele que tem um óleo sobre a sua vida. Não despreze aquele que tem a bênção na boca dela para te abençoar. Não despreze esses Samuéis. Tem um Samuel perto de você. E ele está com óleo da parte de Deus para te ungir. Agora Samuel, irmãos, às vezes ele não vem do jeito que a gente imagina. Cuidado para você não desprezar Samuel, que está com óleo de azeite para derramar sobre a sua vida, viu, irmãos? Irmãos, teve época que eu rejeitei Samuel. Vou te contar uma história e você finge que você nunca ouviu, porque eu acho que tem tudo a ver, amém? Estava numa oração em Goiânia, e era de jovens. Aí o pastor pediu para fazer igual eu fiz aqui no início: profetiza sobre alguém e tal. Porque se eu chamasse um profeta aqui, irmãos, todo mundo queria ouvir a profecia dele. Mas quando chega um irmãozinho do seu lado para falar alguma coisa, você fala: amém, glória a Deus, anda, que o culto vai começar. Talvez você nem ouviu a palavra que o irmão aí do seu lado falou. Talvez o que Deus tinha para falar não era através do pastor Márcio, era através do irmão que você foi aí do lado, você nem prestou atenção no que ele falou. Amém? Aí eu estava no meio da oração, da vigília. Aí o pastor fez a mesma coisa: vai aí, abençoa, ora por alguém. Aí chegou um irmãozinho lá para orar por mim. E eu era discipulador, e o irmão devia ter uns 15, 16 anos, e ele veio orar por mim. Pergunta o que eu recebi da oração dele: nada. Por quê? Porque eu já era discipulador, o irmão era só um adolescente. A hora que terminou de orar, ele saiu. Aí eu estou orando lá, achando o máximo, né, tal. Aí o Espírito de Deus fala comigo assim, desse jeito: a bênção que eu tinha estava sobre a vida daquele rapaz que veio orar por você e você não recebeu. Vai eu, irmãos, tinha uns 500 jovens. Vai eu procurar aquele menino no meio de tanto menino lá. Cadê esse menino? Achei o rapaz. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu acredito em anjo. Você acredita em anjo? A Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Não é você que fica conversando com o anjo não, tá? Amém? Porque tem gente aí que fica agora, né? Tem, oh Deus, tem de tudo. Aí o menino, achei o irmão. Falei: qual o seu nome? Ele: Paulo. Falei: igual da Bíblia? Já achei um negócio meio profético. Peguei a mão do menino, lasquei na minha cabeça. Falei: filho, você vai orar agora. Ora agora, filho, ora. Presta atenção. E o menino começou a orar. E ele começou a orar em línguas. Mas eu vou te contar, você sabe como é que era o som que abria da boca dele? Como se estivesse orando em línguas em inglês. Aí você pode falar: ah, você está muito místico. Pois é, hoje eu estou nos Estados Unidos da América. Será que não foi aquele garoto
que orou e liberou o que Deus tinha para a minha vida? Será que ele não era Deus mandando Samuel para abençoar a minha vida e eu poderia ter perdido a bênção de Samuel? Cuidado, para você não perder o que Deus designou para alguém te abençoar. E eu vou te falar algo da parte de Deus, irmãos, aqui como profeta. Eu sinto no meu espírito, muitas vezes, que pessoas saíram do propósito, porque não... E aí eu vou te falar com toda a posição que eu sei, que perdeu o que Deus tinha através da minha vida para a vida dele. Deus queria me usar para abençoar, mas a pessoa não aceitou o que eu tinha. Sabe por quê? Porque não valia o meu pedigree, era muito pequeno porque o que ele achava. Ele achava que o que ele tinha que receber tinha que vir de gente maior do que eu. Pois é, perdeu porque não reconheceu que eu era o Samuel. Não despreze quem Deus manda na sua vida. Não despreze quem Deus está mandando, só porque você não gosta. Deus tem algo que vai ser liberado, talvez por uma embalagem que você não gosta. Posso ouvir um amém? Teve um amém solitário aí. Vocês perceberam um amém? Solitário, vazio lá no fundo. Mas glória a Deus, recebe a bênção aí, minha irmã. Esse é o segundo tipo de pessoa que Deus vai mandar. Mas tem um terceiro tipo de pessoa também. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. Esse é o terceiro tipo de pessoa que Deus vai colocar perto de você. Eu vou te contar. O teste, para Davi se tornar rei, era vencer Golias. Então eu vou te contar, vai ter Golias na sua vida, querendo ou não querendo. O problema é o que você faz com Golias. Ora por ele e dá uma pedrada. Vocês não têm vontade de orar por alguns irmãos, não, com a mão fechada? Então, sério, com todo carinho. Eu não tenho isso, irmãos. A minha igreja aqui é uma bênção. Mas tem uns irmãos que dá vontade de você orar com imposição de mão fechada. Sabe na hora de recebe? Assim, tem gente que põe a mão na cabeça e fala, recebe, recebe. Eu tenho vontade também. Recebe, Senhor. Recebe. Posso ouvir um amém? Só eu, né? Vocês não, né? Eu sou um miserável, né, irmãos? Orem por mim, irmãos. É o meu Golias. Tem hora que é o meu Golias. Então presta atenção. Todo mundo vai enfrentar um Golias. Por quê? Não vai ter trono sem antes passar por Golias. Golias representa tudo aquilo que tenta trazer intimidação a você. E é exatamente o que você precisa superar. Golias é aquilo que vem trazer intimidação. Qual que é o Golias? Eu não sei. Você não vai ser nada na vida. Você está aceitando acusações e mentiras do diabo. Você precisa vencê-las em nome do Senhor Jesus. Você vai ter que enfrentar Golias. Eu não sei quais são os seus Golias, quais são as suas montanhas, mas elas precisam ter posicionamento em fé. A gente às vezes fica pensando assim. Eu me lembro quando eu converti, eu orava, Deus me usa, Senhor Deus fortalece a minha fé. Eu estava fazendo uma oração para quê? Vem tremer o chão debaixo de mim, Aí na hora que vinha alguma coisa, uma pessoa falou, mas você não tem orado para isso? É verdade. Você vai fortalecer a sua fé na hora que você passar na frente de Golias. Não tem outro caminho. Vai passar por Golias, mas eu te conto, tem um trono te esperando depois dele. Golias então, irmãos, vai ter que ter ação, vai ter que ter fé, vai ter que ter posicionamento. Você vai ter que dar pedrada nesse problema. Você vai vencê-lo em nome do Senhor Jesus, amém? Eu tenho os meus Golias, você tem os seus. E aí você pode falar, quem é maior? Todos são Golias. E vamos ser honestos, irmãos? Tem glória vencer não? Davi
o vencedor de anões. Tem glória? Qual que é a glória? É vencer o gigante. Essa aí, ó, tá comigo. É isso aí, deixa ele, pode ficar tranquilo. Essa é a alegria dos pais. Esse menino tem um QI acima da média. Quantos anos você tem, meu filho? Rapaz, eu fui aprender isso com 25. A vida é assim, foi o meu gigante, vocês estão entendendo? Cada um tem o seu. Eu tive o meu, você tem os seus. Mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Vencer o gigante leva para o trono. Posso ouvir um glória a Deus? Quarto. 1 Samuel 19, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Falou Saul a Jonatas, seu filho, a todo servo, sobre matar Davi. A outra pessoa próxima de Davi, que você vai ter que vencer na sua vida, se chama Saul. Quem que é Saul? É aquele que quer tirar o que você tem. Saul é aquele que quer tirar a glória que você alcançou. Saul tem inveja de você. Saul, ele tem aquilo que você não pode ter como padrão. Saul representa o padrão que não devemos ser. É aquele que persegue e age como um líder com interesses egoístas. Você vai ter que vencer Saul na sua vida. É aquele que vai querer ter o que você tem. É aquele que não aceita o seu êxito. É aquele que não aceita seu sucesso. É aquele que começa a competir com você o tempo inteiro. Ele começa a competir e você nem sabe. Você já viu gente que está competindo com você que você nem imaginava que ele era um competidor seu? Certa vez, em um jejum, teve um momento que nós colocamos as cadeiras para orar uns pelos outros. E aí você ia falar alguma coisa que te incomodava no outro. E aí eu sentei na cadeira e eu fiquei pensando, o que eu incomodo esses irmãos? Aí um irmão virou e falou assim para mim, seu crescimento me incomoda. E eu nem imaginava. Certa vez uma pessoa encontrou com a Gisele no banheiro, no prédio da igreja. E falou para ela, preciso falar algo para você. E a Gisele parou e a irmã falou, eu tenho inveja de você. Eu vou te contar. Tem pessoas que querem o que a gente conseguiu na vida, sem inveja. Tem pessoas que querem competir com o seu sucesso. Alguma coisa em você tem algo que você vai ter Saul, que vai querer tomar o que é seu, que vai desejar o que é seu, que vai querer roubar a sua vida. Mas isso tudo faz parte do crescimento para você se tornar rei. Amém. Quantos querem ser aprovados pelo Senhor aqui nesses dias? Então você vai ter que enfrentar, irmãos. Saul faz parte daquilo que você vai passar na sua vida. É gente que compete com você, é gente que quer ter o que você tem, é gente que não aceita falar bem de você. Você já viu? Olha, vou te contar como é que funciona. É mais ou menos assim. Alguém chega para você e fala assim, o pastor Márcio é uma bênção. Aí você tem inveja de mim, você fala, mas não vou contar o que eu sei não, vou guardar meu coração. Não quero te contaminar, irmão. Você está louco para poder dar uma pedrada em mim. O que você está fazendo? Fala, irmão, vamos mudar de assunto, que se você souber o que eu sei, eu acho que você não aguentaria. Deixa só comigo. O que você está fazendo? Você está querendo somente ser como Saul. Você quer ter o que eu não tenho. E aí, como você não pode ter, você acha um jeito de me acusar de algo. Pessoas fazem isso. Mas não nós, em nome do Senhor Jesus. Nós somos mais nobres do que isso. A quinta pessoa, são 7 para você ficar tranquilo, eu estou no quinto, tá ok? 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 ao 4. Samuel 18, versículos 1 ao 4. Isso. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança,
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 4. Despojou-se Jonatas a capa que vestia e deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Nós teremos Jonatas na nossa vida, que está disposto a nos guardar, nos abençoar, para estar ali do lado na hora que vier a pressão. Vai ter Jonatas do seu lado, que você sabe, eu posso contar com fulano. Agora, Jonatas não são muitos. Talvez na sua mão você consiga contar 1 ou 2, ou talvez 3. Mas uma coisa é certa, você sabe na hora da pressão quem que você pode contar. Eu sei quem que eu posso procurar que vai me abençoar. Eu sei quem é que vai me dar suporte no meio da pressão. Eu sei com quem que eu posso abrir até as minhas felicidades. Vou te contar algo, irmãos. Tem pessoas que você não pode compartilhar os seus êxitos, sabia disso? Porque o coração tem inveja. Mas eu sei de gente que eu posso compartilhar que vai se alegrar também com a minha vitória. Eu sei também de gente que eu posso compartilhar que nos dias difíceis também vai estar comigo. Tem gente então que eu posso compartilhar os momentos bons e os momentos difíceis. Esse é o Jonatas, está disposto a caminhar comigo na hora que tem chuva ou na hora que tem sol, na hora que tem trovoada ou na hora que tem bênção. Eu sei quem que é Jonatas que eu posso confiar. Você sabe quem que é Jonatas na sua vida? Talvez não são muitos, mas é gente que você pode confiar, falar, olha, eu sei de gente que se tiver um prato de comida, ele vai dividir ainda comigo se faltar na minha casa. Se tiver na minha casa, vai ter na casa dele. Nós precisamos de gente que a gente pode contar realmente. Quem que é Jonatas na sua vida? Quem está disposto a ser o segundo para você ser o primeiro? Porque todo mundo conhece Davi, mas pouco se prega sobre Jonatas. Todo mundo fala de Davi, mas não teria Davi se não tivesse Jonatas. Eu não estaria aqui se eu não tivesse tido Jonatas na minha vida. Todo mundo tem Jonatas. Está disposto a ser o segundo para que eu torne o primeiro. Eu quero ser Jonatas na vida dos meus filhos. Olha ali, ó. O filho apontou ali para o pai. Acabou de apontar, fez assim, ó. Acabou de falar que o Senhor tem sido Jonatas, para que ele seja Davi. Uma salva de palmas para esse homem de Deus. Isso não é maravilhoso? É você reconhecer que você não seria nada se você não tivesse Jonatas. Vou te contar, irmãos. Se você tem sido ou alcançado algo, alguém um dia te deu apoio. Alguém te deu força. Alguém abriu portas. Alguém te favoreceu. Ore nesses dias. Senhor Deus, envia Jonatas. Envia Jonatas na minha vida. E eu quero aqui publicamente falar. Eu quero ser Jonatas na sua vida, irmão. Deixa eu ser Jonatas na sua vida. Deixa eu poder te abençoar. Você recebe, Brenda? Total. Fábio, você recebe? Os irmãos recebem? Amém. Deixa eu ser Jonatas na sua vida. Eu quero facilitar. E ninguém tira a minha glória. Sabe por quê? Porque é do Senhor que a gente vai ouvir, servo bom e fiel. Todo mundo quer a unção de Davi, mas eu pergunto, quantos querem ser Jonatas nessa geração? Davi todo mundo quer. Por quê? Quem que é Davi? É o guerreiro? É o rei? É aquele que tem tudo? Mas cadê o Jonatas? Jamais teria Davi sem Jonatas. Então Jonatas é alguém que nós precisamos orar nesses dias. Infelizmente, irmãos, essa geração não procura Jonatas. Não tem pregação sobre Jonatas. Não tem a unção de Jonatas. Todo mundo quer a unção de Davi. Mas quantos querem a unção de Jonatas? Que Deus possa levantar Jonatas, para que Davi sejam levantados. Mas Deus não se esquece de Jonatas. O sexto, na verdade, ele é um grupo de pessoas. Está lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Ajuntaram-se ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Esse aqui é o grupo de pessoas que eu coloquei
que vai se conectar com Davi. Coloca para mim lá o PowerPoint. Já pode subir aqui. Isso aqui é um grupo de homens. São aqueles que precisam buscar referências em suas vidas. Eles olham para você para encontrar propósito. Vai ter um grupo de gente que vai chegar perto da gente, que espera o seguinte: eu vou te falar, eu acredito que eu estou com um grupo assim. Só espero que você não seja apertado, nem endividado, nem amargurado. Mas você sabe, quando você vem aqui no culto, você sabe o que você está falando para mim? Pastor, para onde o senhor está levando com essa mensagem? Pastor, o que o senhor tem feito, pastor? Você está me olhando aqui, quando você traz a sua família, você está esperando. Pastor, para onde o senhor está me levando? De Jesus, liderando um grupo de pessoas de 1 talento, pessoas de 2 talentos e pessoas de 5 talentos, todos os dias. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem levantado uma geração de vencedores, amém? Todos os dias tem um grupo de pessoas olhando para você, para onde você está me levando. Quantos homens nós temos aqui? Sua família está olhando para você, para onde você está me levando. Para onde você está me levando? Fica de pé os homens aqui. Só você que consegue tirar esse humor seu negro daí. Só lá. Ele me deixa, toda vez ele me deixa numa situação no meio da minha pregação. Eu amo esse irmão. Quantos homens? Levanta a sua mão. Quero te falar, abaixa. Sua família está perguntando: para onde você está me levando, amor? Você que é homem, Deus está perguntando: para onde você vai levar seus filhos, sua esposa? Você sabia que essa pergunta é uma pergunta chave? Até a igreja que você frequenta. Que mensagem que você está ouvindo? Ela está transformando o seu coração? Ela está mudando a sua identidade?
É muito sério para onde você está indo, o que você está fazendo. É muito sério, irmãos. Um dia após o outro, constante, vigor, disposição. Deus está olhando para você, para onde você está levando esse grupo de gente. Não dá para brincar não, irmãos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Não. Para onde você está me levando? Para onde que a gente está indo? Para onde você está sinalizando? Pastor, é até que o Senhor volte. Eu vou continuar pregando até que o Senhor volte. Vou acordar todos os dias e a primeira palavra que sai da minha boca é Jesus, até que o Senhor volte. Nós precisamos de homens que deem propósito, irmãos. Homens que deem propósito. Pode se assentar. Por último, 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, e com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em casa. Em tempo de guerra, Davi ficou em casa. Em tempo de batalha, Davi ficou em casa. E olha o que acontece. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba. Esse é o sétimo, e eu encerro nele. Batseba é aquilo que é o seu pecado. Batseba representa aquilo que é a sua luta. Batseba representa aquilo que é a sua tentação. Batseba representa aquilo que é a sua fragilidade. Batseba é aquilo que você vai levantar para vencer em nome do Senhor Jesus. Aí todo mundo pode falar: mas ele como rei só mandou chamar. Mas o que essa mulher tinha que tomar banho no terraço, tendo o vizinho como rei? Ela estava querendo mostrar o quê? Água, né? Era. Batseba é aquilo que é a sua luta, é a sua tentação. Qual que é a sua tentação? É aquilo que você precisa vencer. Qual é a sua crise? É droga? É pornografia? É servir a Deus com intensidade? É o complexo de inferioridade? É a justiça própria? Porque talvez o seu pecado é esse. Você acha que o mundo persegue você, e você se sente a pessoa mais inferior do mundo, mais complexada. É a sua luta, meu amigo. Você precisa vencer isso. Tem que parar com isso. Chega uma hora que você precisa crescer. Ou a sua tentação, a sua luta é com finanças. Sei lá. Qual é a sua luta? É Batseba. E você sabe o nome de Batseba na sua vida? Tem nome. Pode ter cheiro, pode ter álcool, pode ter droga, pode ter social security, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Não sei qual que é a sua luta, mas Batseba representa aquilo que Davi teve que vencer, mas não venceu. Todo mundo tem Batseba aqui. E você nem ousa falar amém, porque você vai ter problema. Porque seu cônjuge jura que você não tem Batseba. Ué, amor, por que você falou amém naquela hora que o pastor falou de Batseba? O que está acontecendo, amor? Fala para mim. Aí pronto, a pregação só foi em Batseba. Por isso que eu deixei ela por último. Qual que é a sua luta? A sua luta é o quê? É Batseba. Batseba tem um nome. Esse é o grupo de 7 pessoas ao redor de Davi, que eu e você nós temos. Mas eu estou aqui hoje em nome do Senhor Jesus,
para declarar que você, nesses dias, vai identificar e vai se posicionar nessas 7 esferas ao seu redor. Que o Espírito de Deus seja com você, que o poder de Deus seja com você, que você seja agraciado, abençoado, transformado ricamente nesse ano de 2025, que você possa identificar essas 7 pessoas ao seu redor, porque 2025 é o ano que Deus escolheu para você. É o ano que as bênçãos serão derramadas, as portas se abrirão. Se você crê mediante a fé, você crê? Crê mesmo?